Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. Desejar a todos um ótimo feriado. Parabenizar pelo Dia do Trabalhador, pelo nosso dia, né? É um dia que tem que ser sempre festejado. Uma pena, né, que também nesse Dia do Trabalhador nós tivemos a perda do Ayrton Senna, então em parte ficou manchado, né, porque também não tem como todo ano, 1º de maio, é sempre lembrada aí a morte do Ayrton Senna, então e só isso que, né, entristeceu o dia, porque na verdade Senna não era nem para ter morrido, né, era para ter ficado aqui com a gente e iria contribuir muito. Mas um ótimo feriado, um ótimo final de semana para todo mundo. E já sabem, os que não podem, né, no caso, ficar em casa, se protejam, né, levem aí as máscaras, o álcool em gel. Hoje eu fiquei muito feliz, mas muito feliz mesmo, quando eu fui no Jardim Bangu e, poxa, graças a Deus a gente pôde presenciar, as pessoas estão usando máscaras, vi muitas pessoas com máscaras dentro dos supermercados, as pessoas estão usando máscaras, isso me deu uma alegria muito grande, me deu uma felicidade, porque o povo, né, com toda a campanha contra aí do presidente, gente, a gente não precisa, e eu vou falar uma coisa para vocês, eu votei no Bolsonaro no segundo turno, meu candidato era Ciro Gomes, mas foi derrotado no primeiro turno e a gente em oposição ao PT, a gente votou no Bolsonaro, mas isso não quer dizer que a gente faça parte do gado. Nós não somos um gado, que temos que estar seguindo aí, né, todas as é, orientações, as sandices que o presidente vem falando no tocante aí ao coronavírus. É lógico que nós somos contra o impeachment do presidente, a gente não apoia isso, acho que isso é muito ruim, não era nem para ser tratado disso agora. É, Mesmo com as loucuras dele, ele tem que terminar o governo e cabe ao povo, daqui a 2 anos, decidir se ele fica ou não. Mas isso não quer dizer, porque eu votei no Bolsonaro, consoante aí ao coronavírus, eu tenha que ser um gado e seguir as sandices dele, entendeu? Então, muito feliz com as pessoas que estão fazendo aí quem está fazendo isolamento, parabéns, né? E os que não estão podendo fazer estão saindo, mas estão saindo preparados, estão usando as suas máscaras, estão levando seu álcool em gel, muitos estão saindo com luva e isso é muito bom. Isso é bom porque está mostrando, as pessoas estão tendo a consciência da gravidade da doença, que a doença de fato ela existe, né? Infelizmente, o povo de São Gonçalo está brincando, triste aquela imagem, né, do pessoal na fila fazendo churrasco, pessoal sem máscara, se desprotegendo, não estão com a máscara, mas também está na altura do queixo. Mas cada um é responsável por si, né? Quando chegar mais à frente, que depois também precisar da unidade hospitalar, não vai poder reclamar da falta de atendimento, porque infelizmente o brasileiro é assim, ele paga para ver, né? É igual a gente, hoje é 1º de maio, é o dia do trabalhador, a gente sabe da situação que vai acontecer daqui para frente para o país, vai entrar numa recessão, quebradeira, infelizmente muito desemprego, então o brasileiro tem que se preparar, tem que começar a evitar gastos, cortar gastos, começar, quando tiver seus dinheiro, juntar, né? Evitar algumas situações, porque a corda vai apertar. Isso é uma consciência que a gente tem que ter, entendeu? Durante um bom tempo, a nossa vida não será a mesma, porque quando a gente sair dessa situação do coronavírus, vai enfrentar a situação, infelizmente, de muita recessão. Então, nós temos que nos precaver também para isso. O problema todo é que o brasileiro ele paga para ver, né? O brasileiro ele chega, ele depois que quando a situação acontece, quando a corda aperta, quando a corda arrebenta, é que ele vai tentar fazer alguma coisa. Mas, porra, muito bom a gente ver que as pessoas estão seguindo aí a orientação, ou não todos, né? Porque infelizmente é assim. O Brasil está dividido e no mundo nós temos essa situação, os bons e os maus, né? Os que são contra, os que são a favor. Então nós temos que saber conviver com as diferenças, isso aí não tem como. Nem todas as pessoas, né, vão aprovar o que a gente fala, ou vão gostar da gente, e também todas as pessoas não gostam de Deus ou acreditam, é assim por diante. Mas o importante é que nós temos que saber respeitar as diferenças. Então quem quiser usar, usa, e quem também quiser não usar, que não use. Mas infelizmente, né, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a situação vai continuar sendo agravada. Estendeu por mais 15 dias o isolamento, estendeu por mais 15 dias aí as medidas de prevenção. Então, quer dizer, quanto mais o povo continuar, né, nessa rebeldia,
com certeza eles vão continuar apertando, até chegar e fazer logo o lockdown logo de uma vez por toda, e aí vamos sentir na pele, entendeu? Porque se nós contribuirmos com a situação do coronavírus fazendo a nossa parte, eu acho que mais cedo a gente sai desse isolamento, mais cedo a gente sai dessas medidas de prevenção. Quanto mais relaxamento tiver, com certeza isso aqui vai continuar perdurando, infelizmente. Vamos continuar no caos e o Brasil vai entrar na recessão. Ou então, ou por bem ou por mal, né, nós vamos decidir o nosso futuro. Se é aquilo que a gente falou da outra vez, a bênção é a maldição. Então, se nós quisermos a maldição, a gente vai escolher, né? E a escolha é não fazendo o que está sendo orientado, isso continuar como igual hoje. Hoje eu escutei uma menina falando, quando eu estava lá indo ali no Jardim de Bangu, ela estava falando com uma pessoa que ela pegou o coronavírus. Ela pegou o coronavírus e o que aconteceu com ela? Só que ela, né, não sabia, né? Aí ela estava conversando com uma pessoa, eu sou assintomática. Ela não apresentou os sintomas do coronavírus. Quando ela foi correr para o hospital, foi diagnosticada, testou positivo, entendeu? Então, qual é o problema do coronavírus também? Ainda tem esse problema. Eu achei até que ela foi assim muito objetiva. Ela falou, não, eu peguei, testei positivo, só que eu não sabia. Mas como ela não sabia, você imagine para quantas pessoas essa garota também já não passou o vírus. Ela não tinha um conhecimento, entendeu? Então, é o que também está acontecendo hoje em dia. A gente não sabe quem de fato está com o vírus. Quando começar a sair mesmo a testagem, nós vamos ter noção, nós vamos ver aí o teor, a gravidade. Mas a gente está lidando com muitas pessoas, por exemplo, eu mesmo, eu tenho que trabalhar, estou indo trabalhar, a gente sai todo dia, eu posso estar também com vírus, eu não sei, né? A gente está buscando fazer a nossa parte, mas posso estar com vírus, eu não sei. A gente também está sujeito mesmo assim a pegar o coronavírus mesmo a gente fazer. Mas o importante é ter que contribuir, é ter que fazer a sua parte. Ah, mas eu vou pegar, então que se dane. Não, se pegar, ou se a gente for pegar, não tem, mas mantenha aí as medidas de prevenção. É essencial. Então o que acontece? Quando ela chegou e falou, ela mantendo a distância do rapaz, ela estava conversando com uma pessoa sobre isso, e ela falou, eu testei positivo, entendeu? Então, quer dizer, serviu mais ainda de alerta. Porque tem muitas pessoas que estão com coronavírus e não sabem, estão conversando normalmente, aperta a mão do outro, fala, soa o nariz, aquela coisa toda, e está passando. Por isso que a gente está vendo que o vírus aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo está numa propagação só e uma rápida escalada. A Barra da Tijuca está infestada mesmo. Tivemos a perda de 2 seguranças lá em um condomínio. Também despachantes de empresas de ônibus que estavam lá do ponto final no Terreirão também, infelizmente, morreu. Então, a situação ela é caótica, entendeu? Mas é aquilo que a gente está falando. Quem quiser seguir a orientação do presidente, né, e não se proteger, também tá bom. E quem quiser, poxa, fazer a sua parte, melhor ainda. E fiquei também muito mais assim feliz quando eu vi, né, esse vídeo do presidente que ele teve ontem em um evento, e foi no Rio Grande do Sul. Porra, se eu sou o presidente, se eu sou o Jair Bolsonaro, naquela ação que os caras fizeram com ele, se eu tenho vergonha na cara, eu não participaria do evento, pegaria minhas coisas e iria embora. Porque eu, como presidente da República, chefe da nação, tomar dos meus subordinados uma lição, igual os caras deram na hora que ele foi cumprimentar aqueles militares, ele foi para apertar a mão. Ele foi para apertar a mão dos militares, os caras deram o cotovelo. Ali foi um tapa na cara, que se ele tem vergonha na cara, se Bolsonaro tivesse vergonha na cara, ele sairia do evento. Porque ele foi humilhado diante dos próprios subordinados. É uma vergonha, entendeu? Então, as pessoas não sabem diferenciar. Nós não somos contra o governo. Nós somos contra o comportamento que ele vem tendo diante dessa pandemia aí que nós estamos enfrentando no Brasil, diante das mortes. E você vê que ele é tão arrogante, mas ele é tão presunçoso, ele é tão arrogante, que no evento, né, ele complementou o padre. Não sei se o padre depois vai sofrer alguma repressão aí da Igreja Católica, porque deixou de cumprir ali a orientação, e parece que a Igreja Católica está seguindo a orientação da OMS e também, né, dos governadores, dos prefeitos, e esse padre foi e recebeu o Bolsonaro e, no caso ali, não cumpriu as medidas de isolamento. Vamos ver qual vai ser o comportamento e também as medidas que a Igreja Católica vai tomar em relação ao padre. Mas depois ele segue dali, vai para outro evento, e quando ele chega, que ele vai cumprimentar os militares, os caras dão um cotovelo. Aquilo dali, para ele, como presidente da República, foi um vexame. Foi um vexame. Ele chegou a ficar sem graça. E os caras têm que parabenizar os militares que deram exemplo. Mostraram também que não são gado, entendeu? Mostraram que não são... É isso aí.
não pode ser gado. Mesmo ele sendo presidente, mesmo sendo capitão do exército, mesmo tendo uma patente, né, em relação a eles, os caras não se sujeitaram àquele aperto de mão, mostraram o caráter, mostraram personalidade, mostraram que tem opinião, não se importaram e deram o cotovelo para ele. Então, aquela medida que ele tomou ali, aquele tapa na cara que o Bolsonaro tomou, era para ele pegar, não, ou se jogava no chão, né? Dizia que iria passar mal e saía fora, que foi uma vergonha. O vídeo hoje está exposto, né, para todo mundo, e aí vai servir mais uma vez de piada o senhor Jair Messias Bolsonaro. Bom dia, dona Amanda Lins, bom dia. Bom dia a todo mundo. E o que acontece? E outra também, o 04. O 04, o filho do presidente, que naquela entrevista coletiva, né, o presidente chegou e falou o seguinte: não, eu chamei o 04 para conversar, e o 04, eu falei para ele, desembucha, e ele falou que ele tinha pego o condomínio todo. Não, peguei mesmo, pai, peguei o condomínio todo, transei com toda a saída do condomínio. Aí Bolsonaro, né, o orgulho do filho, né, igual aquela coisa do meu pai, do Chico Anísio, meu pai, né, e meu filho, aquela coisa toda. Aí o 04 vai e diz pro pai: não, eu saí, eu peguei aquela, né, essas garotas, assim, assim, assado. Aí, beleza, né? E Bolsonaro falando aquilo como se ele fosse todo orgulhoso do filho, né? Demonstrando a arrogância do clã, né? O clã é arrogante um pouco. Aí ontem o filho vai fazer uma live, diz que testou positivo pro coronavírus, ele declara que ele pegou coronavírus, e ainda fala igual o pai, que é uma gripezinha, e disse o seguinte: eu prefiro morrer de tosse do que morrer transando. Dá para compreender isso aí, Amanda Liz? A fala do 04, eu prefiro morrer de tosse do que... Aí o 04 solta a pérola, né? Eu prefiro morrer de tosse do que morrer transando. Aí toda a fama, né, que ele, se o pai colocou, caiu por terra ali, que o pai preferir morrer de tosse do que transando, é sinal que ele não é chegado muito à situação. E aí larga a ignorância, né? Quando ele diz que, no caso, ele pegou, e se o filho pegou, alguém passou para esse filho. Alguém passou para o filho, né? Pode ter certeza. E aí é que as coisas vão começar a surgir, as coisas vão começar a acontecer. Porque se o filho pegou, o filho não fez, né, as prevenções. O pai não tem dado exemplo. O filho já pegou. Aí diz que sentiu os sintomas, mas e se o filho pegou, por que o pai está escondendo os exames? Né? Ele tem 2 dias, um prazo de 40 horas para mostrar que o exame dele. Ele já agora numa dessas entrevistas que ele vem dando por aí, já começou a assumir o Bolsonaro, falando Bolsonaro, já começou a admitir que pode ter pego o coronavírus. Né? Que ele falou: não, eu peguei, mas de repente não sei. E ele vem dando a desculpinha dele, porque é o seguinte: não, todos nós temos direito aí à preservação, né, da nossa privacidade. Então, como é uma doença contagiosa, então eu não tenho a obrigação de mostrar. Quer dizer, ali ele já admitiu que ele sabe que ele pegou coronavírus. Então, na hora que isso aí bater na mão da justiça e que a oposição tiver ciência, certeza que ele pegou coronavírus, a gente já sabe no que vai dar. Vai dar impeachment nesse país. E aí vamos ter guerra no país por causa da postura insana, infantil de um presidente que, infelizmente, nesse caso não está mostrando postura de presidente. Está mostrando postura aí de um servidor, de uma pessoa que não tem compromisso com o seu povo. Já deixou muito claro quando ele diz o Idaí, né, que ele não é o Messias, que simplesmente ele não faz milagre, quer dizer, diz que é cristão. Quando ele falou naquela entrevista coletiva dele: não, agora nós temos um presidente terrivelmente cristão, eu até levei fé, falei: porra, já que ele é terrivelmente cristão, é sinal que ele vai cumprir, né, ali algumas noções da Bíblia, vai cumprir aí os mandamentos, não vai cumprir todos, mas vai seguir um pouco ali. Mas é terrível mesmo. Terrível no sentido de desastre. É terrível no sentido de que não dá exemplo. É terrível na vergonha. Terrível como um cristão. É algo assim de deixar qualquer um envergonhado. É terrível mesmo ele ter declarado. Agora, não sabemos, né? Porque ele coxia entre as igrejas. Ele não sabe se ele é católico, ele não sabe se ele é evangélico. Ele ainda está ele diz que é católico, daqui a pouco está lá na igreja evangélica. E aí a gente vai vendo o terrível que ele é. Então, se for confirmado, né, e vai ser confirmado, vai dar positivo que ele pegou o coronavírus, já sabe que vai sofrer impeachment. Os caras vão botar, já estão querendo só um motivo. Infelizmente, o Brasil não merecia isso nesse processo que nós estamos vivendo.
São 400 mortes por dia, já somos o 10º país, né, com relação aí ao coronavírus. Já passamos a China no número de mortes. Quer dizer, era para todo mundo agora, meu irmão, ter uma consciência, os poderes se unirem, todo mundo deixar as diferenças de lado e vamos ver o que nós podemos fazer para poder chegar aí e dar uma amenizada na situação. Mas ele insiste em fazer o que ele vem fazendo, né? Ele não ajuda os governadores, mas também atrapalha. Se tem uma coisa que Bolsonaro tem feito em relação ao coronavírus é atrapalhar aí os governadores, os prefeitos que estão tentando de todas as formas segurar aí a pandemia, segurar aí a propagação do vírus. E o presidente, infelizmente, só vem dando maus exemplos em cima, mostrando qual é de fato o caráter dele. E outra coisa também, a gente recebeu um material, né, lá de São Gonçalo, a gente já postou as fotos do pessoal na fila. Tudo bem, isso aí a gente não vai entrar, eu já falei que eu não vou falar negócio de coronavírus. Meu irmão, quem quiser seguir, siga, quem quiser morrer, que morra, aí já vai dar a opinião de cada um. E também está surgindo em São Gonçalo uma denúncia contra o prefeito, né, sobre questões de compras de aquisição de material, superfaturamento em compras de materiais aí. E o que acontece? A gente ainda não viu o arquivo, ainda não viu os arquivos, vou ver depois que a gente acabar a live, mas dizendo o seguinte: nesse período de coronavírus, nós não vamos entrar em questão política. Nós não vamos entrar em questão política. Estão dizendo, porque você agora está amigo do prefeito. Não tem nada a ver ser amigo do prefeito. Tem tudo a ver uma consciência, entendeu? Parece que o prefeito está em Niterói, em casa de amigos, entendeu? Ou alguma coisa assim. Ou ele, a esposa, acho que a esposa está em casa de amigo, em Niterói. Ele está também num lugar de repouso, o prefeito de São Gonçalo. E o que nós queremos desejar ao prefeito e à sua esposa é a pronta recuperação. E nós vamos falar o seguinte: não importa, nós não vamos fazer esses movimentos políticos agora, enquanto não acabar essa pandemia de coronavírus. Mais para frente, a gente até tampa na briga novamente, vai falar com ele, a gente manda recado para ele, entendeu? Mas por enquanto agora não adianta. Pode mandar todos os arquivos, a gente só vai ver e vai guardar. Mais para frente a gente vai jogar. Agora não tem condições. Porque estão prevendo agora, para essas 2 semanas, um pico, né, da pandemia. Obrigado, Amanda Lins. Excelente repórter, obrigado pelo elogio. Você sempre muito solícita, sempre muito, um beijão no seu coração, sempre, entendeu? Por isso que eu gosto de você pra caramba. Então, o que acontece? Mas muito obrigado, entendeu? Minha produtora, Amanda Lins. Então, o que acontece? Nós não vamos entrar na questão política de São Gonçalo agora. Tanto é que a gente parou com de falar sobre o Colubandê, né, que é o Batalhão Florestal, as situações lá do bairro do Coelho. A gente por enquanto também parou. Eles estavam fazendo uma obra na rua Vicência da Silva. Depois a gente aí parou. Nós vamos buscar depois saber o porquê que parou. Mas por enquanto a gente ainda não vai entrar, nós não vamos fazer nenhum tipo de política nesse período de coronavírus. O que nós vamos fazer é continuar, nós, no nosso caso, a nossa família, a Amanda Lins e a gente, continuar fazendo aí as medidas protetivas. Se a gente sair, a gente vai, no caso, estar com a máscara, luvas, né, usando o álcool em gel, e isso é o que importa, e torcer para que todo mundo, né, para que todos saiam firme, forte e operante. Quando o coronavírus acabar, quando isso acabar, a gente poder olhar para os nossos amigos, ver que estão, graças a Deus, todos bem, né, a nossa própria família, ver que está todo mundo bem. Isso é o que nós queremos, entendeu? Então, no momento, a gente só vai chegar e vai observar isso daí. E também falando mais uma coisa, sobre a questão dos cristãos. Primeiro eu tenho que agradecer o apoio que muita pessoa tem dado, mandar um abraço para o José Wilson Rodrigues, do grupo Renova Fortuna, mandar um abraço também para a Regiane, para o Sebastião Neto, o Mamusca, né, que é o Vieira Barros Filhos, pela força que tem dado, entendeu? Agradecer também a todos do grupo Amigos para Sempre, pessoal e dos outros grupos que estão recebendo a gente, que estão aceitando. Infelizmente o Facebook tem feito aí umas medidas com a gente, porque é assim, o Facebook é como se você faz um pacto com o diabo. Primeiro ele se mostra um anjo de luz, e depois ele vai chegar para você e vai vir fazer as cobranças. A mesma coisa se dá com o Facebook. Primeiro chega, faça você a tua própria página. Depois que você faz, você está achando que vai ser o mundo, aí começa a vir outro mundo, o mundo vem das cobranças, e se você não adere às situações, então você passa a ter mais situações restritas. Então, graças a Deus que a gente está usando o grupo Amigos para Sempre,
e nós estamos tendo aí a mesma, né, o mesmo alcance que a gente vinha tendo com a página, a gente vem tendo com o grupo, porque isso mostra o quanto que as pessoas, concordando ou discordando, elas estão com a gente, elas continuam com a gente, porque sabe que nós temos assim uma vontade, né, que é de vencer, e sermos sinceros, somos verdadeiros naquilo que a gente entende que deve ser a nossa luta. E também aos evangélicos que estão compreendendo os vídeos que a gente vem fazendo, os que a gente está colocando, porque é inaceitável a postura da igreja com relação ao governo do Bolsonaro em relação ao coronavírus, porque a igreja, nós já temos muita mancha, a igreja já tem muito, a igreja evangélica, a demanda são com os evangélicos. A igreja, ela já tem muita mancha. De um tempo para cá, isso eu vou falar sem medo de errar, do surgimento da igreja universal para cá, isso lá em 1980, por aí assim, do surgimento da igreja universal para cá, você pega o período evangélico, você divide. Ele é um tempo da igreja, ele é um tempo antes da igreja universal e ele é um tempo depois da igreja universal. Quando a igreja universal surgiu, o bispo Macedo veio naquela luta dele, houve uma explosão de fato né, dos evangélicos. Começou a ter aumentou muito o número, houve uma propagação muito grande, ficou mais forte, ficou mais veemente, mas você teve uma quantidade, um crescimento da igreja, mas uma qualidade muito ruim mesmo da igreja evangélica. A qualidade é muito péssima da igreja evangélica. Por causa de quê? Porque você passou a ter números, pessoas, mas não pessoas comprometidas com Deus. As pessoas passaram, né, a vir através da prosperidade. Então, pela prosperidade, você começou a barganhar com Deus. Muitas também, lógico, conheceram Jesus através da Igreja Universal e muitas saíram e migraram para outras igrejas. Eu conheço muita gente que era Universal, passou para a Assembleia, passou para a Batista, né? E também agora não vi o contrário, pessoas que eram da Assembleia e passaram para a Batista, para a Universal. Mas conheço pessoas da Universal que passaram para a Batista, para a Assembleia. Então, essas manchas que a gente passou a ter, né, depois daquelas denúncias de enriquecimento, aquele vídeo do Bispo Macedo, ele com os pastores no meio, numa piscina, e falando como é que se tinha que arrancar dinheiro do povo. Quer dizer, tudo isso veio manchando. Depois da prisão do Bispo Macedo, tivemos também depois as denúncias sobre o Bispo Rodrigues. A liderança da Igreja Universal foi foi muita mancha, mas foi muita vergonha. E depois outros pastores que estavam realmente diante de Deus, mas tivemos, antes disso da Universal, a queda do Jimmy Swaggart, né, que era um pastor renomado americano, e infelizmente caiu, e depois veio outros pastores, como o próprio Marco Pereira, que foi preso. Então a igreja passou a ter muita mancha, denúncias sobre a igreja, e a igreja passou a ter muita mancha, e com isso o evangelho ele passou a ficar desacreditado, né? Essa coisa toda pelo dízimo, tanto é que a gente escuta muito que as pessoas falam: ah não, pô, vai dar dízimo para enriquecer o pastor. O cara começa hoje na igreja, mas já está com o carro do ano, amanhã ele já está aí comprando a sua casa. Quer dizer, então as pessoas já têm toda uma dúvida, já há uma certa rejeição das pessoas com relação à igreja. A igreja tem aquele período assim, ela tem um período que ela enche, né? As pessoas vão à igreja, aí aceitam Jesus, mas depois, com o passar do tempo, elas se afastam devido ao comportamento da própria liderança. E aí, de um tempo para cá, pegou o governo Bolsonaro, então e a gente está compreendendo, ela se obsedou do governo Bolsonaro, e a gente está começando a ver, né, algumas questões que o governo está interferindo aí sobre dívida da igreja, está tentando perdoar. Então, quer dizer, tudo isso é muito ruim para a igreja, tentando perdoar aí a dívida da igreja. Eu não sei nem porque a igreja está devendo, porque a igreja ela é isenta de impostos, então não estou entendendo como é que a igreja pode estar devendo, entendeu? Já que arrecada muito dízimo, já que arrecada muita oferta, é um processo muito péssimo administrativo. Isso aí causa manchas na igreja. Então, nós temos sido contra a postura da igreja, dos líderes da igreja. Nós vamos continuar sendo contra, porque a igreja ela pertence a Jesus, ela é de Jesus. A Bíblia diz que ela é o sal da terra, ela é a luz do mundo da igreja, e como sal da terra e como luz do mundo, né, a igreja não pode compactuar com a forma que o presidente vem tratando a questão do coronavírus. Você pode até apoiar o governo, mas você tem que rejeitar a postura dele quando ele diz que ele, né, e daí, quando ele desdenha as vidas, simplesmente não faz caso pelas pessoas que estão morrendo. A igreja tem que ser contra isso. A igreja tem que mostrar para o presidente o seguinte: presidente,
nós estamos com o senhor, né? Mas nós não estamos concordando com essa tua postura. Porque ele está sendo idiota, né? Esse presidente que está aí, o Bolsonaro, está sendo imbecil, idiota, porque o que ele faz? Ele olha assim, meu irmão, o povo está me aceitando, então eu continuo com o meu comportamento idiota. Né? Por quê? Ele está tendo o apoio do povo evangélico, né? Não vamos botar do povo cristão, o povo evangélico. Quando ele começar a perder o apoio do povo, aí ele vai compreender que ele precisa mudar as atitudes dele, que ele está errando. Entendeu? E a igreja também, a gente não pode ter, no caso da igreja, não pode ter essa mancha com ela. Imagina uma igreja que fala de Jesus, uma igreja que prega Jesus, que prega que Deus é amor, mas na hora que ela deve condenar aquela fala, né, desastrosa e uma atitude de falta de amor do presidente, ela vai lá e também concorda com a mesma situação. Então, que amor é esse? Que Deus é esse? Né? Então, você não pode só falar, você tem que praticar. Né? Nós temos que ser praticantes da fé e do amor. Eu não posso chegar lá e só falar e não viver. Eu tenho que falar e tenho que viver. Então, se a igreja ela apoia, no caso ali, a fala dele, né, a postura dele em relação ao coronavírus, então é sinal que a igreja está muito mal, que a igreja está ruim das pernas e que a igreja está precisando de fato aceitar Jesus. Então, mas muitos evangélicos, né, já têm falado que não estão concordando, graças a Deus, a gente vai continuar fazendo essa campanha. Né? Esses líderes aí, Silas Malafaia, Bispo Macedo, Valdomiro, a gente vai dando logo os nomes. Bispo Macedo, Valdomiro, Silas Malafaia, esse R.R. Soares, esses caras estão corrompidos. Eles estão comprometidos com o sistema. Eles não estão comprometidos com o povo, eles não estão comprometidos com Deus. Entendeu? O que importa para eles é o sistema. Então, como eles fazem parte do sistema, eles vão aí incentivar também para que as pessoas aceitem o sistema, mas de forma disfarçada. Igual o Silas Malafaia falou. Não, o chip, tá certo, o que ele falou é uma coisa correta. Que o chip, no caso, o anticristo ainda não é para esse tempo. A gente sabe que a gente vai morrer, outras gerações vão vir e o anticristo não vai chegar agora. Mas ele não poderia chegar e falar para os seus membros da igreja, fazer, usem o chip. Porra, não tem que usar o chip. A não ser que quando a gente observar primeiro qual vai ser a situação ou qual é a função desse chip. Entendeu? Mas ele, como pastor, ele não pode chegar para os membros da igreja e falar, não, usem o chip. Mas como faz parte do sistema, já está mandando usar o chip. Entendeu? Mas também a gente não vai fazer nenhum alarde sobre o chip. Estamos só aguardando. Porque esse chip já está sendo falado de muito e muito tempo sobre o chip. Né, que vai ser, a igreja, no caso, eles estão formando para que os povos nas nações usem esse chip. Então, o que acontece? Mas esses pastores aí fazem parte do sistema. Então, para eles, se a igreja vai guardar o isolamento ou não, para eles pouco importa. Se membros vão morrer ou não, para eles pouco importa. O que importa é o sistema, né, financeiro deles estar bem calcado, entendeu? Mas, no caso, a igreja de Jesus, a igreja que é santa, a igreja que é pura, a igreja que é imaculada, né? A igreja que está, no caso, ali, sempre ali buscando o caminho do Senhor, ela vai seguir, né, ali, seguindo o seu verdadeiro Messias, que é Jesus Cristo, ela vai seguir o seu verdadeiro Messias, que é Jesus Cristo, e ela não vai aceitar, se Deus quiser, a corrupção desse sistema que está aí, entendeu? Lógico que você tem muito, a igreja, Jesus falou muito claro, você tem o joio e você tem o trigo. Isso também está dentro da igreja. Você tem os bons e você tem os maus. Então, é uma luta constante. Mas nesse quesito aí, se Deus quiser, os que são os filhos, né, que a Bíblia diz, os filhos da luz, são os que vão vencer. Então, muito obrigado também à palavra aí de muitos evangélicos que estão compreendendo, né, que a gente não está sendo contra a igreja, nós não estamos metendo malha na igreja, pelo contrário, a igreja, Jesus falou isso muito claro, a igreja é santa, a igreja ela é pura. Agora, quando ele diz que a gente não pode julgar, no caso ali, a profecia, não é a pessoa que diz que é profeta ou faz a profecia, eu não posso, né, estar julgando, mas eu posso discernir. Então, o discernimento, por exemplo, não é porque uma pessoa vai chegar aqui agora e falar assim, porque eu sou Jesus, eu vou aceitar. Eu tenho que ter o discernimento. Se ele diz que ele não vai vir, que a gente não sabe nem o dia e a hora, porque Jesus sabe o dia que ele vai vir sim. Jesus sabe, Deus sabe, Jesus sabe o dia que ele vai vir. Então, o que acontece? Mas nós não sabemos o dia e a hora que o Filho do Homem virá, entendeu? Então, qualquer uma pessoa que chega aqui, eu sou Jesus, eu não vou aceitar, não quero nem saber, entendeu? Como a gente tem aí o Henrique Cristo aí, né, que ele fala que ele é o Cristo. Mas, o que acontece? Eu tenho que saber discernir. Então, a igreja tem que discernir o que está acontecendo nesse mundo aí, o que está acontecendo nesse governo, o que está acontecendo no governo em relação ao coronavírus e o que está acontecendo também dentro das igrejas. Nós não somos gado. Até dentro da igreja não pode ter gado. O cara lá, o pastor, ele pode ser o pastor, pô. Vai se mandar eu pular da ponte, eu vou pular da ponte porque ele é o pastor, não vou tocar no ungido do Senhor.
Tá, eu não vou tocar no ungido do Senhor, mas eu também não vou também seguir o que o ungido do Senhor está mandando eu fazer de errado. Pô. Eu preciso ter as minhas opiniões, porque no dia do juízo final, como é que vai ser meu comportamento com Deus? Na hora que Deus me pular de joelho lá, que for lá abrir os livros, eu vou dizer o quê? Não, foi o diabo, foi lá o Silas Malafaia, foi o Bolsonaro? Não, Deus vai olhar simplesmente, você tinha o seu livre-arbítrio, meu filho. Você foi porque você quis. Entendeu? Não tem essa de diabo, não tem essa de ninguém, não. Tem porque você fez porque você quis. Você sabia qual era a situação, você sabia qual era a verdade, mas mesmo assim você persistiu no erro porque você quis. Então agora chega aqui, fica de joelho e toma aí o julgamento. Acabou, irmão. Vai a gente pro inferno junto com o Silas Malafaia, o Bispo Macedo, de todo mundo que tem direito, entendeu? Então, cada um, tanto é que a Bíblia diz que a salvação ela é individual. O amor é fraternal, mas a salvação é individual. Então, igreja, muito legal mesmo, a gente vai continuar fazendo aí essas campanhas e aqueles que puderem também continuar fazendo para que a igreja não seja, né, maculada aí nessa situação do presidente que está insano, né, que está aí envergonhando, e se ele for um cristão, está envergonhando a igreja, nós vamos continuar juntos, de mãos dadas, lutando para que a igreja saia desse momento sã e salva, tá bom? Então, um ótimo feriado para todo mundo. Se cuidem, se protejam. Os que quiserem, né? Os que não quiserem, façam o que estão fazendo mesmo. A vida é de cada um. Agora, quem puder, faça, se proteja, se cuida, isolamento. E quando não puder fazer, quando sair, máscara, luva, se puder, se quiser usar. Leva o álcool em gel. Leva tudo que tem direito, entendeu? Sempre é muito bom, ó, limão, toma limão, suco de laranja, para fortalecer logo aí o sistema imunológico, para que a gente saia todos bem dessa situação do coronavírus. Um forte abraço, beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser.